Olá pessoal, tudo bem? E vejam só onde eu estou, na nossa super esperada despensa, né? Por que eu digo esperada? Porque com tudo isso que vocês estão aprendendo, eu tenho certeza que para que vocês alcancem o resultado de vocês, para que vocês de fato tenham tempo, a gente vai precisar que os alimentos estejam organizados na nossa despensa. Aqui vocês podem observar que a despensa já está organizada, né? Só que antes dela chegar nesse estágio, tem muitas coisas que foram feitas. E eu queria falar uma coisa para vocês. O que acaba acontecendo? Culturalmente, a gente chega do mercado, vem, abre, normalmente a despensa tem porta, então a gente vai, coloca os alimentos tudo de qualquer jeito, porque sempre foi assim. Só que o que acabou acontecendo? O tempo que a gente leva para procurar o alimento, o tempo que a gente leva para lembrar o que a gente tem na despensa, gente, isso daí não vale mais a pena. A gente precisa ter uma técnica de organização, adotar isso para a nossa vida, que vocês vão ver o quanto vai facilitar. Então, a dica que eu dou é o seguinte: a primeira coisa, o passo, né, para a gente poder fazer a organização, os passos, a gente tem que retirar tudo da despensa, verificar o que está aberto, verificar a validade, classificar as famílias de alimento, porque aí assim que vocês se tirarem, vocês já vão classificando doce com doce, salgado com salgado, né? Porque é muito importante que no momento que vocês forem organizar, as famílias estejam armazenadas de uma única maneira, para que aí fique mais fácil para vocês localizarem. Outra coisa que é muito importante é vocês fazerem a limpeza antes de colocar os alimentos no armário. Então, assim, o que nós recomendamos é que utilize o vinagre de álcool, porque ele é antibactericida. E também eu gostaria de indicar para vocês forrarem o armário de vocês. Olha, eu tenho um hábito, é um plástico transparente que eu compro na papelaria mesmo, ele é um pouco mais grosso. Esse plástico eu gosto de forrar, porque por mais que seja, gente, vocês vão ficar mexendo com os potes vão arranhar. Então é uma maneira de vocês manterem a conservação. Então o que nós fizemos? A gente foi e retirou todos os alimentos, classificamos, verificamos o que estava vencido, o que estava aberto a gente vai colocar em potes. Aí aqui é interessante eu falar para vocês o seguinte: o ideal é que vocês utilizem potes transparentes. No mercado existe uma infinidade de potes. Tem duas dicas assim que são bem relevantes para vocês. Comprem os quadrados, porque os quadrados você tem melhor aproveitamento de espaço, tá? Então assim, olha, o quadrado, vamos supor, dá para eles ficarem juntinhos. Esses daqui não são, ó a diferença, entendeu? Então assim, comprem quadrados. Vocês podem, tem os de acrílico, tem os potes que você consegue encaixar um no outro. Os de acrílico, normalmente, para quem tem criança é muito bom. E aí fica, isso é conforme cada casa e cada pessoa, né? Porque a gente não tem que falar, o ideal é somente que seja os de vidro. Mas se a casa tem criança e a criança, para evitar que tenha algum acidente, não tem nenhum problema. Tem os de acrílico com tampas herméticas, com tampas com ótima vedação, que dá para vocês utilizarem. Outra coisa muito importante, vocês podem observar que aqui eu tenho todos os alimentos que estão abertos estão identificados. E aí vocês vão falar assim: nossa, mas pra que eu tenho que colocar etiqueta em tudo se eu já estou enxergando que aqui é uma farofa? Gente, a ideia da identificação é porque você está criando um sistema de organização e que quando acabar essa farofa, qualquer pessoa da casa vai conseguir vir aqui e vai conseguir colocar essa farofa nesse pote. Não vai precisar que você fale onde é que tem que guardar a farofa. Então, assim, a identificação, colocar a etiqueta é porque a casa inteira consiga fazer a manutenção. Não tem que depender só de uma pessoa. E a gente precisa disso mesmo, cada vez mais envolver a família na manutenção da nossa casa, para que não fique uma pessoa só sobrecarregada. Outra dica é, mesmo que você utilize, né, esse alimento aberto, você tem que colocar a data de validade, porque senão você não vai saber. Então, assim, uma das dicas é, você pode, a mesma etiqueta que você usa para colocar o nome, então nesse caso eu tenho aqui 21 de maio de 21, já sei quando vence essa farinha de rosca. Não deixem de colocar a data de validade. Outra coisa em relação à validade é que vocês, a partir do momento que vocês foram ao mercado e compraram o mesmo alimento que vocês já têm em estoque,
coloque esse alimento atrás. Então, vamos supor, eu fui ao mercado e trouxe mais um creme de leite. Ao invés de eu vir aqui empurrar esse para trás e colocar, não, gente. Esse daqui já estava no meu armário, né? Esses já estavam, eu vou pegar esse que chegou e vou colocar para trás. Porque nós temos que ter o hábito de sempre que chegar o mais novo, deixar por último para que a gente consuma o que está na nossa casa. Importante, aqui estão todas as famílias de alimentos classificadas. Então, aqui eu tenho tudo que é doce, eu classifiquei na prateleira doce. Os temperos estão aqui. Aí aqui, gente, vocês podem verificar que está numa caixa organizadora. Por quê? Com a caixa organizadora, você consegue pegar com mais facilidade. A caixa faz a vez da gaveta. E aí você consegue manter todos os temperos em um único lugar. Esse também é um organizador para ganhar espaço. Imagina, eu pude aproveitar a parte de cima do armário, né? Como aqui desse lado eu tenho potes mais altos. E aqui eu consegui colocar essa prateleira ganha espaço. Classifiquei aqui como salgados e estão os salgados abertos. O que eu gostaria de mostrar para vocês também é, se você não tem espaço para colocar tudo em pote, tudo que você abre, porque a gente recebe essa recomendação, mas é difícil, né? Com tudo que a gente tem, com o espaço que a gente tem hoje, vocês podem colocar, existe uma seladora, que vocês podem selar a embalagem, e tem também uma seladora portátil. Aqui eu tenho, aqui na minha casa, ela é uma seladora portátil, olha. É como se tivesse vindo da loja, é como se eu não tivesse aberto ainda essa embalagem. Então, o que eu fiz? O que está aberto está aqui em cima e está selado dessa maneira, tá bom? Para vocês saberem. Na parte de cima, eu classifiquei tudo o que é estoque. Vocês podem verificar. O que vocês podem também verificar? Que aqui eu tenho uma caixa organizadora que tem alça. Com a alça, fica muito melhor para eu pegar. E aí vem mais uma novidade, né, que eu já falei um pouco dessa questão da organização, que é a verticalização. Então, assim, qual que é a nossa cultura? A gente costuma empilhar as coisas, né, gente? A gente precisa, toda vez que vocês forem empilhar, vocês lembram de mim, tá bom? Lembram de mim. Não, a organização, ela pede que você utilize a verticalização. Então, vamos supor, aqui a gente tá com a caixa, tem o açúcar, tem o açúcar... Como que chama esse? É aquele açúcar que a gente coloca, né? Agora eu esqueci o nome, gente, dele. Açúcar de confeiteiro. Tem açúcar de confeiteiro, tem um açúcar tradicional e tem um café. Eu não preciso procurar lá embaixo o meu açúcar de confeiteiro. Só de pegar na bandeja, eu já puxo ele. Então, assim, lembre-se, embora esteja em cesto, deixem na vertical, tá? Não empilhem, para que vocês, ao pegar o cesto, vocês consigam pegar o alimento de vocês com mais facilidade. A outra informação que no momento que vocês forem organizar, vocês precisam lembrar, que é em relação às bebidas. Se vocês verificarem aqui, as bebidas estão na parte de baixo. Por quê? Imaginem se eu estou pegando esse leite daqui de cima e o leite cai. Então,